Um salve para quem nos escuta, eu sou Monique Prado e está começando mais um episódio do Maconhômetro Debate, esse projeto do Cannabis Monitor feito em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, com a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma rede de organizações, especialistas e ativistas que defendem alternativas à proibição das drogas no Brasil, e você pode conhecer mais sobre ela e suas ações em pbpd.org.br ou no perfil @plataformapbbpd. Nesse episódio, vamos trocar uma ideia difícil e muito triste para nós que somos ativistas antiproibicionistas e que deveria ser para toda a sociedade. Vamos direcionar nosso olhar para mais uma aterrorizante chacina promovida pelo Estado do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital carioca. A operação, com implícitos objetivos eleitoreiros, oficialmente buscava desmantelar o Comando Vermelho e prender o chefe da facção, o traficante Doca. E teve como resultado um verdadeiro massacre, com mais de 120 pessoas mortas, entre eles 5 policiais. Além das mortes, centenas de pessoas foram presas e houve a apreensão de 93 fuzis, 23 pistolas e um revólver. A operação envolveu 2,5 mil agentes da Força de Segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados. Participaram policiais militares do Comando de Operações Especiais, de batalhões da capital e da região metropolitana, além de equipes da CORE e de todas as delegacias especializadas da Polícia Civil. Como consequência, dezenas de escolas e universidades tiveram aulas suspensas na região metropolitana no dia da operação e no dia seguinte. Houve também um grande impacto no transporte público, fechamento dos comércios e ruas desertas em diversos locais durante a noite de terça. A cidade do Rio de Janeiro parou, toda a população foi impactada, milhares de pessoas aterrorizadas. Além dos assassinatos com requintes de crueldade, muitos foram os relatos de violência e abusos de poder cometidos pela polícia contra os moradores. Há acusações de agressões contra uma mulher grávida, incêndio provocado por um policial e a proibição de prestação de socorro às vítimas. Na sequência do horror, o governo do Rio de Janeiro se vangloriou da operação, que considerou um sucesso. Desumanizou os mortos e celebrou a matança. Recebeu o apoio de outros governadores fascistas em uma coletiva de imprensa ridícula e assustadoramente para nós, sua popularidade e aprovação cresceram nas pesquisas de opinião. Enquanto as redes comunitárias e perfis de moradores expunham a chacina, contestavam a operação e mostravam o esforço dos próprios residentes para recolher os corpos deixados pelo Estado, a mídia comercial apresentava outra narrativa. Nos veículos tradicionais, predominou um discurso que buscava legitimar tanto a ação policial quanto o governo estadual, retratando os moradores das favelas como criminosos e os policiais como heróis. Bom, para deschavar, contextualizar e entender tudo isso com mais profundidade e propriedade, eu recebo aqui no Maconhômetro a Dani Monteiro, que é deputada estadual pelo PSOL desde 2019 e, desde 2021, preside a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, onde também acompanha a Comissão de Cultura e a Frente Parlamentar Brasil-China. Brenda Figueira, que é ativista do coletivo Marcha das Favelas e moradora do Complexo da Penha, é especialista em marketing digital e fundadora do aplicativo Salvaê, um delivery para conectar e introduzir a favela no mercado da maconha. Tainã de Medeiros, que é museólogo, formado pela Unirio e jornalista, nascido e criado na Vila Cruzeiro, na Penha, é cofundador do coletivo Papo Reto, usando tecnologia para a disputa de narrativas sobre a favela e garantia de direitos humanos. Junto com diversas organizações do Complexo do Alemão, ajudou a fundar o Gabinete de Crise, que mobiliza forças para ajudar o Complexo do Alemão em momentos difíceis. Olá, Dani, Brenda e Tainã, bem-vindos ao Maconhômetro. Muito bom receber vocês aqui para trocarmos essa ideia mais do que necessária sobre a chacina de outubro, por uma perspectiva antiproibicionista e por quem vive essa realidade de muito perto. Olá, Monique, olá, Cannabis Monitor, olá todo mundo aí que nos escuta. Olá, Brenda, olá, Tainã Medeiros. É bom estar trocando esse debate aqui, porque quando a gente
fala do antiproibicionismo, a gente fala sobretudo do combate à violência e da redução das taxas de criminalidade, né? Então, esses debates não deveriam causar, né, dessa forma pela dor, mas eles institucionalmente são ligados e deveriam estar. Então, saúdo também essa iniciativa. E eu acho que, para comentar, né, para iniciar um pouco esse debate, é pensar o quanto que, perguntar para todo mundo que está aí nos escutando, o quanto que se você mora no Rio, né, o quanto que a sensação de segurança realmente aumentou de lá para cá, né, e o quanto que se você está de fato se sentindo seguro, porque de lá para cá, na mesma semana, uma mulher veio a óbito na linha amarela, a Bárbara, né, com um tiro ali num momento de disputa entre facções da região. Um quinto policial que foi morto na operação veio a óbito também no hospital. 3 pessoas, né, foram mortas na Maré, e inclusive uma criança foi baleada dentro de uma escola. Estou citando só alguns dos últimos acontecimentos, mas de fato, assim, eu quero. Talvez a pergunta seja redundante. Não, a sensação de segurança não aumentou. Olá, Monique. Olá, todo mundo. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser muito importante a gente debater isso pela perspectiva de quem sofre a guerra às drogas, né? Literalmente na pele. Então, obrigado pelo convite. Olá, gente. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite para participar desse bate-papo aqui. Uma galera que tem tanto a contribuir também. Eu acho que vai ser uma conversa bem interessante, estou ansioso por isso, então agradecer a Monique, a Dani Monteiro, também agradecer a Brenda, e concordo muito com a Dani quando ela coloca que não, a sensação de segurança não aumentou por causa disso e nem vai aumentar. Não existe segurança quando você vê um monte de fuzil o tempo todo, polícia o tempo todo, em lugar nenhum no mundo. Isso é sensação de segurança. Pessoal, a honra aqui é toda nossa de poder escutar vocês. E, bom, eu queria começar pedindo para que falem, né, um pouco sobre as suas conexões e vivências com os complexos da Penha e do Alemão e os caminhos que levaram vocês a atuar no campo das políticas de drogas e dos direitos humanos. Eu acho que a região do Alemão e da Penha é uma região que é impossível descontinuar a história dessa região da própria história da cidade do Rio de Janeiro, né? Primeiro porque aquela região ela é remanescente de terras indígenas que aqui existiam mais à frente de um quilombo, e já no século passado foi um bairro operário, né, de forte investimento fabril. Então a história da Penha, seja do ponto de vista econômico, político, mas sobretudo social e cultural, ela se confunde com a própria história da cidade. Seja pontos turísticos marcantes ou mesmo, né, o tradicional baile da Penha que existia, que movimentou muito a cidade por muito tempo. Diversos artistas da região, né, Renan da Penha, Pose, Fubá, enfim, os complexos do Alemão e da Penha, eles correspondem a mais de 90%, maior que 90% dos municípios do país, e abriga uma história riquíssima, né? Eu, por vezes, já morei ali no entorno da região, a região de Higienópolis, então, para pegar, né, a suburbana direto e seguir, é um pouco do fluxo, os próprios bailes também. Acho que se você é carioca e não curtiu um baile da Penha, talvez um erro de formação de identidade, mas infelizmente, né, embora é uma comunidade que, para quem não mora lá, e eu jamais morei na Penha, no Alemão, não traz essas muitas contribuições sociais, culturais e econômicas. Infelizmente é uma região de fortes conflitos, né? Você pega um corte histórico das chacinas dos últimos 25 anos e a região é quem mais abrigou operações policiais violentas com alto índice de letalidade. Seja o que a gente pega lá no início, né, Nova Brasília, que inclusive o Estado brasileiro foi condenado na Corte Interamericana pela chacina de Nova Brasília, até os dias de hoje, né, com esse número desastroso que não há nem como mensurar. A gente fala, né, das maiores chacinas e já lamentando 27, 28, 30 mortes, e agora a gente fala num número astronômico, né, que é maior do que as 5 maiores chacinas juntas. Então, é muito temerário, né?
o que falar, né? E aí eu encerro, Monique, porque em 2010 a gente viu um filme de uma operação policial midiática no Complexo do Alemão, com o fim uma bandeira fincada lá em cima, né? Uma bandeira do Brasil, como se aquele território não fizesse parte do Brasil. Mas, como diria Florestan, né, o problema nunca foi do negro, ou parafraseando, nunca foi do favelado em pertencer à sociedade brasileira, que afinal, sem o favelado, essa sociedade não funciona, né? O problema sempre foi do Estado chegar até a favela. Então, não adianta fazer bravatas com mortes, né, em cima de sangue favelado, porque no dia seguinte não tem Estado para ocupar. No dia seguinte é serviço público fechado, é comerciante tendo prejuízo e os serviços mesmo da favela e os direitos sendo precarizados. Então a gente se pergunta qual é o problema da sociedade brasileira de ter, de fato, a compreensão que os favelados também são brasileiros. Bom, minha conexão com o Complexo da Penha, né, como qualquer outro morador, é a vivência, os moradores, né, a cultura, o nosso típico baile funk. E eu fiz o caminho inverso, né? No caso, a minha jornada de empreendedorismo me fez acabar me encontrando com esses movimentos sociais. Eu não fazia parte, como outros moradores também, né? Não me reconhecia nesse espaço, não entendia o porquê eu deveria lutar, né? Para mim, movimento social, essas coisas, acabava que não se encaixavam na minha realidade, na minha rotina, mas eu me identifiquei muito com a Marcha das Favelas, em um movimento social que eu me identificava e que, assim, estava lutando pelos nossos direitos, mas principalmente desse direito que eu estou exercendo aqui, de ser uma pessoa favelada, ocupando um espaço, podendo falar da pauta que ela viveu, né, como em outros espaços da maconha, né, que é onde a gente atua bastante, a gente acaba não tendo. Então, eu sou moradora daqui e depois que eu acabei ingressando em movimentos sociais, por uma questão mesmo de caminho, eu acabei entrando mais como outros moradores aquilo, eu não me reconhecia fazendo parte disso, não entendia a minha importância, sabe? Mas que bom que eu consegui ocupar esse espaço, né, entendendo a importância dele também, e entendendo que é isso, né? Isso é fazer a minha parte, tá ocupando os espaços, estar falando da minha vivência, e é isso. Gente, falar da Penha pra mim é sempre um grande orgulho, assim, se tem um lugar nesse mundo, assim, que eu amo bastante, é a Penha inteira. Não só por toda essa história aí que a Dani traz, essa questão histórica, dos laços indígenas também, a Penha, a Vila Cruzeiro especificamente, que ela nasce de um quilombo, que é uma história que eu só ouvi dos capoeiristas da Penha. Eu fui aluno do mestre Dentinho, capoeirista muito conhecido na Penha, temos uma estátua em homenagem a ele agora. Ele e o mestre Toro, duas lendas da capoeira do Rio de Janeiro inteiro e do Brasil. Não tem capoeirista que não tenha ouvido falar deles dois. Se não ouviram falar, estão jogando capoeira errado, porque uma das bases da capoeira é o fundamento, conhecer os fundamentos, conhecer o fundamento histórico, conhecer as pessoas históricas. E a minha família toda, ela vem da Penha. Meus dois avós construíram casa ali. Meu pai nasceu na Penha, minha mãe nasceu na Penha, meus tios nasceram na Penha, minhas tias nasceram na Penha. E aí eu tenho parentes espalhados em todos os lugares ali da Penha. Eu tenho parente, quer dizer, hoje em dia muitos se mudaram, mas a base foi ali no Morro do Caracol, também teve na Caixa d'Água. Eu mesmo nasci ali na Vila Cruzeiro, tenho parente na Merendiba, Soldado Vasco, que é uma rua um pouco mais na pista. Todo esse lado ali da Penha, eu cresci ali por esses lugares todos, fiz muitas amizades ali na Penha, e eu acho que é muito interessante isso que a Brenda traz também, sobre esse lugar da militância, né? Porque quando você nasce ali, não necessariamente você já quer ser militante, nada disso, né? Eu não tive pais militantes. Eu cresci ali na Penha, vendo uma época em que muito estava se formando ali do que é o crime organizado hoje em dia, né? Então eu via ali pessoas como Orlando Jogador, via o Beto PM, via o João Rato, e é curioso, porque eu estou falando aqui, Beto PM, João Rato eram PMs, eram policiais que viviam ali e tinham todo um laço ali com a criminalidade também, eram respeitados e eram temidos também na criminalidade, mas eram policiais, essencialmente policiais, né? E esse laço todo, ele continua hoje em dia. E eu cresci na Penha vendo essa coisa, o que é vivendo nesse limiar, e apenas querendo me virar ali.
até que chega o ano de 2010, eu estava terminando a faculdade, que não tem nada a ver com militância, com esse tipo de militância a princípio, né? Eu estava terminando museologia na Unirio, e de repente entra a grande operação pelo Complexo da Penha, também no Complexo do Alemão, e entram alguns projetos sociais ali, onde eu consegui fazer alguns cursos, e a partir desses cursos que eu fiz ali, conheci uma galera mais engajada, mas só estava querendo um trabalho. Mas em 2003 a casa da minha família no Morro do Caracol desmorona, e é um momento em que eu vejo uma grande onda de solidariedade ao redor de mim, muitas pessoas me oferecendo coisas, fazendo coisas, e ali de fato eu entro de cabeça nessa militância, e é onde eu estou até hoje. Estudei tanto para trabalhar quietinho, tranquilo, dentro de um museu, e hoje em dia eu estou na pista, na rua, nas favelas, nos guetos, e é isso aí. Muito bom escutá-los, pessoal. Valeu por essa introdução. E, bom, na última semana foram noticiados os casos de policiais que foram presos por terem roubado pertences de moradores e fuzis que deveriam ter sido apreendidos. E aí, eu queria saber de vocês como que foi, ao chegarem no foco das operações, quais foram as principais denúncias dos moradores que chegaram até vocês e, diante daquele cenário que vocês encontraram, como que atuaram para ajudar a população a partir das posições que ocupam? Dani na Comissão dos Direitos Humanos da Alerj, Tainã pelo coletivo Papo Reto e Brenda pela Marcha das Favelas. Bom, recebemos diversas denúncias, né, dos moradores da região que vão desde o dia da operação, né, ou seja, aquilo que muitos conseguiram ver por vídeo, mas que as pessoas que moram ali sentiram na pele, que é o tiroteio, fumaça, incerteza, né, da capacidade de ir e vir, pessoas ainda no caminho, embora a operação tenha começado cedo, né, a vida na favela também começa cedo. Então, até chegar ao final do dia, e a nossa Comissão de Direitos Humanos é muito procurada porque os moradores não conseguem acessar diversas regiões onde eles acreditam que tem pessoas mortas, né, e de fato isso ocorre para nós, né, depois que a gente analisa tudo o que ocorre, fica nítido também por parte do executivo uma operação planejada, não planejada para acabar com o tráfico de drogas, para reduzir o poder do crime organizado, mas orquestrada para, inclusive, cometer crimes a partir do Estado e postergá-los, né? Então, desde o princípio, o governador maquiou, né? Ele brincou de malabarismo com os dados, e nesse primeiro momento, eles buscam segurar o máximo possível a informação. A gente vai dormir, a rede de direitos humanos, com uma dimensão de cerca de 30 mortos, o que já era absurdo, né? Não, de maneira nenhuma naturalizando esse número. Mas conforme o trabalho, finalmente os moradores são liberados aí na mata, começa o trabalho durante toda a madrugada e muitas lideranças em contato, pedindo apoio, pedindo ajuda, né? Porque uma situação completamente atípica. Há um momento na mata, inclusive, que a gente recebe essa denúncia depois, que se não fosse o trabalho da imprensa com o colete azul, aquele colete que nos choca ver na Palestina, né, em situações também completamente desumanizantes, mas esses coletes também estão aqui no Brasil quase alvo de balas e talvez ajudando, né, não palestinos, mas favelados a fugir da bala. Então tem um momento na mata muito tenso que a polícia praticamente por muito pouco não atira para cima das lideranças comunitárias. Então a gente amanhece o dia com aquela foto desastrosa se montando mais e mais, que cada vez mais se emparelham corpos que precisam ser filmados de cima para pegar, né, a foto toda. Enquanto isso ocorre, ainda assim, Cláudio Castro e a cúpula da segurança pública decide, inclusive, dizer que vai criminalizar as lideranças que alteraram a cena do crime, sendo que até hoje a perícia não será feita na região. Então, que alteração de cena de crime é essa? Não há, na polícia técnico-científica, operadores suficientes, né? A gente tem uma deficiência de peritos criminais de mais de 200, enquanto a gente tem uma superpopulação de delegados. Então, ou seja, uma polícia de superdelegados amigos do secretário de Polícia Civil faz com que a gente tenha vivido aquelas cenas dramáticas do IML. E talvez ali foi o momento que a comissão foi mais acionada, onde as pessoas não conseguiam reconhecer os corpos, precisavam da entrada antes no velório para
para depois poderem, já no caixão, a caminho do enterro, poder ter o olhar e reconhecer seu familiar. A direção do IML, né, não teve nenhum cuidado com o caso que ganhou manchete no mundo, do jovem que foi decapitado, e o jovem, é preciso que se diga, tinha cabelo vermelho, e esse cabelo incomoda isso. Esses corpos, inclusive, têm mais sinais de mutilação, né, de decepamento, de tiros a queima-roupa, execuções sumárias por trás. Os corpos mais violentados, sobretudo, são aqueles que performam mais essa identidade, essa estética do favelado. Enfim, né, e fechando, se não fosse todas as denúncias de violação, de tortura e execução e criminalização dos militantes e das lideranças comunitárias, a gente ainda se depara, né, com uma realidade onde a polícia, que a gente sabe que já é a mais violenta, que mais mata, cada vez mais e mais o que o Fluminense sempre soube, mas se demonstra, né, uma polícia corrupta. É preciso que se diga que esse caso não é nem sequer o primeiro publicizado do ano. Teve uma atuação semelhante de furto de bens de moradores em uma operação na Maré. E a nossa Comissão de Direitos Humanos sempre recebe relatos dessa natureza. Só que, desde a própria vítima da incerteza de como denunciar, até nós mesmos, assim, que patamar hoje, de fato, a Corregedoria da Polícia, o Ministério Público, quem faz esse controle, seja interno ou externo, realmente, que possa deixar o cidadão seguro de denunciar os agentes da segurança pública. Como você comprova que o agente entrou na sua casa e levou seus pertences? A gente tem relatos de comerciantes que chegam a perder continhas na casa de 5, 10 mil reais, fora o prejuízo financeiro das coisas quebradas. Então, infelizmente, o que foi denunciado recentemente, que bom que foi denunciado, não é um caso isolado, como também as execuções que aconteceram não são casos isolados. Só um parênteses, Dani, na sua fala, é importante trazer para as pessoas também, quem tiver interesse, procurar pesquisas do SESEC que mostram esses dados, assim, dos impactos econômicos para as favelas e periferias durante as operações policiais, assim, especialmente para os comerciantes. São milhões que eles perdem nesses dias de operações. Exatamente, Monique. Eu, inclusive, vi um comentário numa foto da manifestação perguntando se as pessoas não trabalhavam, esses manifestantes não trabalham, né? Mas quando a favela está em guerra, ninguém quer saber dos comerciantes na favela, né? Eu, inclusive, trabalhava de orientadora de negócio de comunidade, né? Nos 2 complexos. Então, assim, quanto tempo a gente fica sem trabalhar? Quanto tempo dura um luto, sabe? Uma semana? Não é, gente. Aquela favela foi abalada. E, assim, as violências policiais começam cedo. 5 horas da manhã, eles entram atirando no transformador de todo mundo. Então, aí você já começa a ficar sem água, sem internet. Quem depende de bomba, no caso, para chegar água, fica sem água. Então, você pensa numa situação que vai se normalizar. A operação foi na terça. Na minha casa, eu fui ter água e luz quinta-feira. Outras casas foram ter água sexta, sábado. Inclusive, a gente se reuniu, né, para recolher doação, para fazer essa distribuição de água, porque não tava chegando, sabe? E é isso, muita gente, muito político preocupado com imagem, fizeram doações mínimas e irrisórias, que não deu para comprar galão de água para metade da rua, e pedindo foto, pedindo história, pedindo marcação. Então, assim, ainda tem esse parêntese que em situações que as pessoas mais estão precisando de apoio, vem sempre o pessoal do palanque querer sugar o favelado, usar de chaveiro, e a gente estava precisando de água. Então, assim, aqui na minha rua, eu vi, foi uma cena muito chocante, que eu faço muito trabalho de audiovisual da Marcha das Favelas, né, mas é aquilo, quando acontece na nossa comunidade, a gente não é fotógrafo, a gente não é jornalista, a gente é só morador. Então, a gente não conseguiu nem registrar, mas eu vi um grupo de mulheres, assim, enfrentando um caveirão, falando que não ia retirar o corpo. Em seguida, elas levando esse corpo no lençol, sabe? Não tinha ninguém na comunidade com carro, ninguém apareceu. E elas, tipo assim, eu moro de frente para a mata, né? Na direção na Rua do Campo da Vacaria, no final da Vacaria. Então,
Nem sei até onde elas marcharam, provavelmente até o Inter, né, com esse corpo, para evitar violência policial, porque é isso, o corpo entra no caveirão e não sabe mais onde é que vai aparecer, se vai aparecer mais mutilado, vai aparecer violado, e é isso que a gente estava escutando dos moradores. Tinha corpo carbonizado na mata, teve violência também dentro do hospital, que é isso que a gente se preocupa de chegar nas grandes mídias e não entra, entendeu? Por isso que eu sou super a favor de, nesses momentos, a favela não deixar nenhuma outra mídia que não seja da favela entrar, porque eles registram o que querem, eles repostam o que querem, usam a nossa imagem como quer, e somente em momento assim, disso, de desastre, para no final editar o que eles quiserem. Eu vi sendo gravado e um relato de uma moradora, né, que limparam a ala lá de UTI, tiraram várias pessoas que estavam, né, pessoas feridas na operação, tiraram para deixar a ala livre para o delegado. Então isso é de uma violência surreal. E assim, eu não lembro de ter visto essa grande mídia que gravou tá passando na reportagem. Então a favela não precisa disso, sabe? Então eu sou a favor da gente ser um pouco mais radical. E é isso, proibir a entrada não só dessas mídias sensacionalistas, mas também como de polícia. Porque como falaram aí anteriormente, o Estado não entra para nada. O Estado não entra, porque aí não passa caminhão, não passa nada, não passa material, não passa asfalto, mas na hora de entrar e fazer isso, entra todo mundo, sabe? Consegue tirar a barricada. Então eu sou a favor, inclusive, disso, de não entrar polícia dentro da favela, porque não precisa. No caso, atuei muito mais como moradora mesmo, e a gente fez isso, recolheu doações de muitas pessoas físicas também, que juntando doaram mais do que uma política. E é isso, a gente distribuiu água, que a necessidade maior, que estava difícil de chegar, era água e alimentação, né? Porque muitas pessoas estavam 4 dias já sem luz, os alimentos na minha geladeira estragaram, mas a gente não conseguiu levantar essa ajuda para comida. Então, como a necessidade primária era água potável, a gente fez uma distribuição de água lá no Campo do Ordem mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito, que a sua fala me lembrou, Brenda, que é uma forma de ver o Estado, uma alusão que a gente pode fazer ao Estado, de que ele se assemelha a um pai ausente. Ele é aquele pai que ele não ajuda em nada, ele não ajuda nos custos com a saúde, com os custos da alimentação da criança, com afeto, com apoio psicológico, nada. Mas ele aparece para bater. Então é exatamente esse o papel, né, que a gente vê que o Estado tem. E é muito triste ver que a ausência essa presença, né, violenta, repressiva, letal, ela aparece dessa forma, mas que esse apoio, né, o sustento das pessoas, né, só é materializado a partir da coletividade, né? A ausência do Estado, ela também fortalece esses laços, é muito triste. E é daí que nascem também os movimentos sociais, né? Dessa ausência do Estado, da necessidade, da urgência, né, de dar uma resposta e um auxílio para as pessoas. Sim, e quando eles acabam com essa onda de destruição aqui, quem fica para reerguer são os moradores. Então é a gente que levanta poste, a gente que religa fio, a gente que decorou a rua no Natal. Então o Estado não entra para nada, gente. Então não entra. Então eu sou um pouco radical nisso, mas é o que eu vejo a minha vida toda, é o que não vai mudar. E é isso. Se alguém tiver uma opinião que pode me convencer do contrário, eu tô aí para escutar, mas hoje eu não vejo uma outra solução, porque a polícia é corrupta, sabe? E eles não entram para dar nenhuma assistência, gente. Como que, independente se é traficante, se roubou, se matou, como que eles entram no nosso quilombo e matam uma pessoa, gente, se eles não entram para dar assistência, para fazer nada? Então, acho que a favela a gente precisa se unir e sentir a dor do outro, sabe? Eu não conheço nenhum bandido que morreu, gente, mas quando eu saí na rua, eu fiquei feliz quando eu vi que na minha rua, pelo menos, eram os mesmos meninos que estavam antes da operação. E como que você explica esse alívio, se eu não sei nem o nome deles? O nome disso é humanidade, gente, porque é complicado, sabe? Eu acho muito complicado. Então, quando a gente perde a empatia pela forma que outra pessoa morreu, sem ter direito nem de ter sido rendida, de ter sido julgada. Teve gente ali que não teve nenhum antecedente criminal, sabe? Então, e não sente dor e não sente raiva pelo Estado, eu acho que a gente está falhando como ser humano, porque independente o que essa pessoa fez, eles entraram no nosso quilombo e eles mataram as pessoas e deixaram crianças sem aula e deixaram gente sem água e sem luz. Isso é revoltante em todos os aspectos. Gente, acho que vocês trouxeram os elementos aqui que é
Bom, o debate rico é esse, né? Aquele que a gente se prepara para falar algumas coisas e vê essas falas sendo refletidas em outras, né? De outras formas também. Mas aí eu queria tentar contribuir aqui um pouco com outras reflexões, porque essa questão dos policiais que foram flagrados roubando coisas, vamos lembrar que não foram todos os policiais que estavam com câmeras corporais, e essas câmeras corporais, depois de um tempo, elas pararam de funcionar. Ou seja, o que foi capturado ali foi só em 2 policiais que estavam com câmera corporal durante um tempo em que elas estavam funcionando. Foram 2.500 policiais. 2.500 policiais. A gente sabe do envolvimento da polícia em, por exemplo, milícias. A gente sabe do envolvimento da polícia com outras facções criminosas. A existência de uma facção criminosa chamada ADA, Amigo, dois amigos, né? O nome é esse, né? Amigo, dois amigos. E esses amigos que eles estão se referindo é quem? É o Estado, é a polícia. A existência de uma facção com esse nome escancara na nossa cara, na cara da sociedade, que existe essa relação entre o Estado e o crime organizado. Ou seja, de 2.500 policiais, uma parcela considerável desses policiais estavam ali dentro, também envolvidos com crime organizado, também envolvido com milícia, com bicho, sabe-se lá o quê. Mas, ou seja, o que a gente viu ali foi uma parcela muito pequena de todos os crimes cometidos por essa organização. E aí eu estou colocando aqui como organização, não estou colocando indivíduos, tá? Não são laranjas podres, como muitas vezes querem colocar, como se fossem exceções. É exceção o tempo todo. Todo dia a gente vê uma exceção, uma exceção, uma exceção. Quando a gente tem tanta exceção, isso deixa de ser exceção, se torna regra, né? Então, assim, a gente está vendo aí que existe uma corporação que, no seu seio, no seu nascimento, ela nasce de uma maneira que é para combater. A gente sabe que é para combater pessoas negras, pessoas escravizadas, para combater quilombos, e sabe que todo esse recrudescimento. Eu contesto muito, por exemplo, quando as pessoas falam assim, que a polícia militar ela é um resquício da ditadura. Ela não é um resquício da ditadura. Ela é um resquício da escravidão. Ela não é um resquício da ditadura. A polícia militar é um resquício da escravidão. E não só a polícia militar, a polícia civil também, a polícia federal também, o nosso exército, nossas forças armadas também. Tudo isso foi construído como resquício da escravidão. Foram feitas para encarcerar, culpar, matar corpos negros. Então aquilo que a gente viu ali é uma coisa que o favelado o tempo todo fica pagando de maluco com as coisas que a gente denuncia. Isso aí a gente já viu, eu vejo isso, policial invadindo casa de morador e roubando coisa desde que eu me entendo como gente. Eu conheço esse tipo de história. Mas toda vez que eu falo isso, que a gente fala isso, a gente é dito como maluco. Vou te dizer aqui algumas coisas que eu já vi acontecendo. Não tô nem falando agora sobre as coisas da Penha, tá? Policial que invadiu casa e pegou o que deu. Quando não dava mais para pegar coisa, ele destruiu o resto. Policial que urinou em televisão que ele não conseguia carregar, em videogame que ele não conseguia mais carregar. Alguns dos alvos preferenciais por essa galera são justamente os videogames, perfumes, tênis. É muito comum roubar tênis, roubar perfume, muito comum. É fácil, é valioso, sabe? Dá pra colocar ali dentro, o videogame também. A televisão nem tanto, é grande, sabe? Não vai dar pra você mostrar um negócio como esse, né? Você carregar a televisão e passar batido. Mas com uma mochilinha ali, você ainda toca um videogame, um Xbox, um PlayStation, sabe? E aí, esses são só alguns deles, né? Muito comum o policial abrindo a geladeira e comendo o que tem ali dentro. Pessoas chegarem em casa, abrirem a sua porta, irem para a geladeira e tem um policial lá dentro, simplesmente se deparar com isso. Isso, qualquer favelado vai te relatar uma parada dessa. Isso porque eu tô falando só os roubos. Eu não tô falando dos tapas na cara, não tô falando das outras violências, não tô falando do dano ao patrimônio e, claro, das múltiplas sessões de tortura que a gente sabe que acontecem diariamente em todos os complexos de favela, e não só complexos, todas as favelas do Rio de Janeiro e do Brasil, tá? E que também não estão restritas ali ao Complexo da Penha nesse fatídico dia 28 de outubro. Muitas outras coisas aconteceram ali. Eu posso narrar algumas, sabe? Algumas coisas das coisas a gente viu. Desde, novamente, os roubos, os tapas na cara, as ofensas às mulheres. As mulheres são preferencialmente alvos de ofensas e xingamentos por serem mulheres. Eu já presenciei em uma outra operação uma situação em que uma mulher em trabalho de parto não conseguia sair de casa por causa da operação. Existem muitos relatos de que no dia dessa operação, no Complexo da Penha, mulheres grávidas no IML passaram mal na hora da tentativa de reconhecer seus parentes ali.
porque a violência ela não acabou ali no dia da operação. Ela se estendeu e vai se estendendo cada vez mais. Ela se estendeu para o IML, ela se estendeu por uma pesquisa muito contestável, que mostra um suposto apoio da opinião pública. Ela se estendeu para toda uma série de memes zombando desse tipo de violência, para uma banda de heavy metal que fez uma capa medíocre sobre aquela situação que aconteceu, né? E vários tipos de jornalismo também, a Brenda muito bem fez questão de colocar, questionáveis sobre o que aconteceu ali. A gente estava ali, no dia seguinte eu acompanhei tudo aquilo, eu subi na mata também, subi junto com a própria Comissão de Direitos Humanos que está aqui, que a Dani Monteiro está aqui, mas tinham pessoas da Comissão de Direitos Humanos lá também, da Alerj, tinham pessoas da Comissão de Direitos Humanos da OAB, tinham diversos movimentos sociais, pessoas do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha, de diversas outras favelas estavam presentes também para a gente subir ali, para entender um pouco do que havia acontecido. Os jornalistas subiram com a gente. Eles não teriam subido se a gente, né, não tivesse a moral para subir ali também. E fizeram aquela reportagem ali que a gente estava sem cabeça para fazer qualquer coisa, e também ali, enfim, faz aí o teu que eu vou fazer o meu. E aí a gente vê toda uma construção de narrativa favorável àquilo ali. A gente vai tentar entender o que é esse negócio que eles estão fazendo. A gente lembra que ano que vem é um ano eleitoral, sabe? A popularidade do Cláudio Castro não subiu, não é à toa. Porque a população, de uma forma geral, ela tem várias questões que ela quer ver, medidas emergenciais que ela quer ver sendo cumpridas. E a primeira medida da população favelada não é a segurança, é moradia. O que o favelado mais quer é moradia, em primeiro lugar. A segunda é segurança. Mas como vem essa segurança, a gente não sabe. É fato que o favelado está de saco cheio do tiroteio. Ele não gosta de tiroteio. E na visão dele, qualquer medida mínima que possa cessar aquilo ali, ele vai apoiar. Mas como que você faz essa pergunta, né? A única pergunta que foi feita ali é sobre aqueles corpos que foram deixados ali. Mas existem várias medidas de segurança que podem ser tomadas, né? Eu vi aí o Rodrigo Pimentel, que é sempre chamado para essas coisas, né? Ele é um pitaqueiro de plantão, como posa de especialista em segurança pública, e ele estava falando que criticando, né, o nosso discurso, né, essa coisa que a gente fala tanto, que o proibicionismo ele leva a todo esse tipo de violência, que o problema ali não é a droga em si, e ele zomba disso, porque a operação ela não foi para prender droga, a operação era para prender o Doca, porque o Doca ele é assassino, o Doca é aquilo. Gente, mas como que o Doca ele se transforma nessa pessoa? Fazendo o quê? O que ele fazia para se transformar nessa pessoa? É vendendo droga. Uma nova política de drogas nunca teria construído o Doca. E não apenas ele, vários outros líderes aí também. Essas pessoas não teriam surgido se existisse uma outra política de drogas, né? Então, assim, e aí parte do meu trabalho, do apoio que eu ajudei a construir ali, junto com o Papo Reto, ele vem de toda uma expertise que a gente tem do Papo Reto, que é essa de entrar na favela, e uma coisa que a gente fazia um tempo atrás, era que a gente entrava na favela com a câmera para filmar os policiais atuando, no sentido de impedir que violações fossem cometidas. Um trabalho radicalmente diferente do que é feito pelo Factual, que é um trabalho que a gente assiste os vídeos, a gente vê que é um trabalho feito única e exclusivamente para enaltecer o trabalho da polícia. Tanto que a polícia nem sequer impede eles de acompanharem. Às vezes teve um vídeo do Factual que ele fala: tô aqui esperando um caveirão porque eu vou subir nele, sabe? Tem um vídeo dele que ele fala isso. Como assim, cara? Tu vai pegar carona no caveirão? É isso, sabe? O que a gente fazia no Papo Reto era a gente acompanhar, a gente ficava de longe porque eles eram hostis a gente. E assim, cara, se tu for entrar na casa desse morador sem nenhum mandato, sem nada, a gente vai filmar. Se você botar um tapa na cara do morador, a gente vai filmar. E nisso a gente conseguia impedir algumas coisas, ou pegar algumas outras situações de violência, e a gente denunciava. O resultado disso é que a gente ficou muito bom em analisar esses tipos de vídeo que aparecem esse tipo de violência. Analisar eles e claro, com toda uma expertise que a gente acabou aprendendo a ter na área do direito também. Não sou advogado, mas a gente tem vários orientadores também, pessoas que orientam a gente nesse sentido. A gente está conseguindo construir um material muito robusto com todos esses vídeos que apareceram aí, apontando inconsistências na narrativa do Estado, mostrando violações ali, mostrando coisas bastante esquisitas se você olhar, e você nem precisa nem olhar com muito cuidado, sabe? Você só assiste aquilo ali e você percebe. Inclusive, na matéria do Fantástico, não nessa agora, né, que apareceram esses policiais sendo presos, na primeira,
Você assiste aquilo ali e você sabe o que aconteceu no território com os outros vídeos. Nos vídeos que aparecem no Fantástico você já percebe coisa esquisita. Você já percebe no vídeo que foi ao ar, sabe? Onde eles estão usando para enaltecer o trabalho da polícia. Você olha para aquilo ali e fala, cara, olha aquilo ali, você não tá vendo? Ali tem um policial invadindo uma casa, sabe? Então são coisas assim que a gente faz. E claro, também tem toda uma parte aí de acolhimento dos familiares, e não só os familiares que perderam algum parente, mas familiares também que sofreram algum tipo de violência, que tiveram suas casas invadidas. A gente está construindo um relatório aí que ele passeia por vários outros lugares. A gente está tentando construir todo um arcabouço para fazer perícia independente. Existem aí elementos suficientes para a gente fazer, e não apenas isso, profissionais de diversas áreas que estão com a gente para fazer esse tipo de perícia, ouvindo moradores também. E tem muita coisa que não bate. Infelizmente não dá para falar muita coisa aqui, mas tem muita coisa que não bate ali com a narrativa oficial. E com pouco vídeo que é soltado aí com a mídia, que sabe-se lá como que a Rede Globo tem acesso a essas câmeras, porque nem a Defensoria Pública conseguiu ter acesso a essas câmeras aí, essas cópias, sabe? Como que a Globo tem isso? Né? Principalmente a primeira, que era uma câmera muito mais para enaltecer o trabalho do policial. Essa segunda provavelmente foi o Ministério Público e disponibilizou. A gente teve uma reunião com o Ministério Público que eles falaram, olha só, a gente já apontou, viu inconsistências ali, a gente não pode julgar, mas não passaram a câmera pra gente. Então é um pouco nesse sentido que a gente está fazendo aí também, e buscando também, como a Brenda disse, formas de ajudar os familiares no sentido mais direto. Muitas pessoas estão precisando de cesta básica, muitas pessoas estão precisando de vários outros auxílios, então a gente tem buscado algumas fontes também para fortalecer as famílias de alguma outra forma. Pessoal, parabenizar aí o trabalho de vocês, trabalho muito difícil, em diversos sentidos, né? Tanto para conseguir recursos, tanto para conseguir essa mobilização e os impactos psicológicos nisso, né? Ouvindo vocês, o que mais ficou martelando na minha cabeça é o quanto que essa experiência coletiva, né, causou também um trauma coletivo, que imagino que vão ser muitas e muitas gerações aí para conseguir dar conta disso, superar isso, e muitas políticas públicas, né? Mas, bom, como que vocês interpretam as pesquisas de opinião que revelaram que a operação foi amplamente aceita, inclusive entre a população que reside em favelas, além de ter resultado no aumento da popularidade do governador? Foi algo que já foi levantado aí, né, por vocês, assim, mas se vocês puderem falar brevemente sobre isso, acho que seria legal, assim. Primeiro, acho que é importante que se diga que a gestão do Cláudio Castro deu errado, né? A primeira e a segunda. A primeira, ele assume na metade porque era um governo corrupto, onde o ex-governador Wilson Witzel, eu fui inclusive juíza do impeachment dele, ele era crime de corrupção na saúde em plena pandemia. Então, é muito difícil, né? E ali já naquela gestão já pesa casos de corrupção do Cláudio ligados à Fundação Leão 13, que era o que ele administrava à época, mas ele consegue transicionar para o governo e terminar aqueles 2 anos, né? E para garantir a sua reeleição, ele vende a SEDAI, quase 30 bilhões de ativos, que inclusive, né, garantiu possivelmente, como a própria justiça colocou, e aqui no Rio a gente tem feito uma avaliação jocosa, né, da situação, que é a primeira absolvição em caso de excesso de provas, porque o TRE aqui da região absolve, Castro joga para uma instância superior, mas com o uso dos recursos da SEDAI, fica ali muito nítido o uso eleitoreiro, né, a distribuição para aquecer a máquina pública para a eleição de Cláudio. Inclusive com bolsa você perde, né? Bolsas onde há indícios fortíssimos de bolsas destinadas a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas do Jacarezinho. E o tal do programa Cidade Integrada, que seria um remake mal gravado, né, da UPP, que teria sustentado tudo isso, né? Então a sensação de segurança no Jacarezinho não aumentou, muito pelo contrário, diminuiu ainda mais, recrudesceu o exercício de cidadania que minimamente alguns movimentos sociais, algumas lideranças conseguiam fazer ali na região. Então, Cláudio Castro, para se reeleger, além de usar os ativos da SEDAI, fez 3 das 5 operações mais violentas do Estado, que foi a Operação da Vila Cruzeiro, na mesma região, né, da Penha, o Jacarezinho e o Salgueiro lá de São Gonçalo. E agora ele tenta repetir de uma forma ainda mais violenta, brutal e genocida do que da outra vez, né? Então, o Cláudio faz essa operação para que
os cariocas, os fluminenses que vivem uma forte onda de insegurança devido às próprias, né, escolhas da segurança pública que vem cada vez mais e mais comprometendo, né, de fato, uma segurança pública cidadã e se atrelando mais às milícias. A gente quer lembrar que foi o projeto da UPP que fortaleceu, sobretudo, o alastramento das milícias no território do Rio de Janeiro e que a gente veio sofrer esses impactos mais à frente. Então, toda vez que há esse investimento bélico na polícia, aliás, não deveria haver um investimento bélico, mas não havendo esse investimento, ainda há um desinvestimento nas áreas de inteligência e, sobretudo, o dissolver, né, das estruturas de corregedoria e controle externo, o que ocasiona é isso. Então, cada vez mais, né, a corrupção da polícia, que é uma instituição que carrega, né, nos seus 2 séculos de história, a própria história também da corrupção aqui no nosso estado, de alguma forma, vem cada vez mais e mais encontrando esse lugar, né? O lugar de uma polícia corrupta, violenta e que não reduz crimes. Então, Cláudio Castro sobe a sua popularidade no medo que o Fluminense sente que é real, porque hoje você ser furtado de qualquer bem, que é, né, o grosso dos crimes que o Fluminense sente, embora os que mais impacta ele são os do colarinho branco, mas o cidadão também está cansado. Está cansado porque hoje um celular custa muito do nosso salário, que é bem pouco. O custo de vida só aumenta. Então, perder um bem como um celular, um cordão, um relógio é algo precioso. E eu acho que Cláudio Castro se aproveita da indignação e do medo que o cidadão vem sentindo e opera para transformar o favelado enquanto inimigo. Olha, sabe esse medo, sabe essa insegurança? Não é culpa de uma péssima gestão que não fez nenhum investimento em saneamento, em mobilidade, privatizou a SEDAI, quer privatizar mais ativos do Estado, quer vender o Maracanã, não tem nenhum projeto robusto, né, de garantia de direitos humanos, executa um mínimo orçamento de nem míseros 2% na Secretaria de Direitos Humanos, desmontou os principais programas do Estado, descontinuou essa gestão, quer fingir que essa culpa não é dele, não é do executivo, não é da sua cúpula de secretariado, que é envolvido, inclusive, com escândalo de HIV em órgãos, né? Corrupção para todos os pedaços do Estado hoje demonstram uma corrupção visceral, assim. Então, hoje o inimigo não é o Cláudio, hoje o inimigo é a favela. É isso essa narrativa que ele tenta construir, eleitoreira, oportunista e completamente violadora, né? Colocar a favela nesse lugar como se a culpa do que o cidadão vem sentindo é a culpa do cidadão favelado que tem ainda menos direitos que o cidadão da pista. Isso é inadmissível, isso é violento em uma série de níveis que eu acho que a própria psique nossa, em alguma medida, grita, né? Os índices de saúde mental disparam cada vez mais, inclusive nas forças de segurança. Esse modo violento não dá. É contra a natureza humana, por mais que alguns vociferem barbaridades nas redes sociais, no fim e a cabo é contra a nossa própria natureza. Se há algo de natural no ser humano, é sobretudo essa capacidade de se humanizar. Então, isso nos violenta, todos nós, de alguma forma, e certamente quem mais sente é quem mora na favela. É interessante você falar isso, Dani, porque tem um dado recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano que revela que a maior causa de morte entre policiais é por suicídio. Então, 126 policiais se suicidaram, né, no último ano, e sem contar que a maioria dos policiais assassinados, eles são homens negros, né, que é um dado aí que a gente já devia imaginar. Mas eu acho que esse dado do suicídio, ele vai muito ao encontro do que você está falando, que quando a gente comete tantos crimes, né, quando você desumaniza tanto o outro, você também se desumaniza, né, e isso tem um impacto na sua psique, né, no seu interior, assim, e isso quebra algumas pessoas, né, e não é à toa que essa violência, ela também atinge a saúde mental desses policiais, que também não tem apoio psicológico, que também tem uma instituição que os violenta demais. A gente vê aí esses dados que revelam que a maioria dos policiais mortos em serviço são negros, então a maioria dos policiais que vão para essas operações matar também e serem mortos são os policiais negros, né, dos baixos escalões também. Então, acho que são dados aí que reforçam, né, o que você está falando. Sim, e lamentavelmente a flexibilização do acesso
a armas, né, tem levado um dado que já é triste desde 2018 na categoria dos policiais, né? Então, há alguns anos tem mais policial morrendo, retirando a sua própria vida do que em combate, ou mesmo no seu momento de folga, né? Esses dados têm recaído cada vez mais para a sociedade, né? A gente começa a sentir o impacto da flexibilização de armas quando a gente vê o que aconteceu nesse final de semana no Cefet. Um trabalhador em sofrimento psíquico entra na unidade, retira a vida de 2 educadoras da unidade, 2 trabalhadoras e depois a sua própria. Então, esse é o reflexo de uma sociedade adoecida. Bom, sobre essas pesquisas que saem da comunidade, sobre a comunidade, né, eu não acredito nelas porque eu não fui entrevistada. Eu conheço um monte de gente que não foi entrevistada, então é um número mais absurdo que o outro. Teve um que foi falando que somente 10% das mães de filhos que foram pro crime não compactuavam com as atitudes. Então, gente, baseado em quê? Sabe? Então, eu acredito que a legalização não só da maconha, mas de todas as drogas é um caminho para a gente reduzir essas violências, passar a olhar para, enfim, as pessoas que mais são afetadas. Isso com outros olhos, enfim, é a legalização, mas eu acredito também no poder da favela, no poder do povo no geral, de mudar tudo isso, mas como que a gente também aproxima a favela de movimento social, de dar essas pautas para estar podendo fazer revolução, enfim, se também a gente às vezes falha nesse quesito de estar relacionado, de estar mais ligado à favela, fazendo as coisas na favela. Eu falo isso porque falaram pra mim assim no grupo, gente, a gente tem que ir lá no Campo do Ordem e falar com essas mães sobre a importância da legalização. E eu nem respondi essa pessoa, que eu não tive, assim, enfim, nessa aí, nada muito palatável. Mas, porque assim, é um absurdo, gente. No momento que aquelas mães que estavam lá, enfim, na CUFA, nas regiões onde estavam concentradas ajudas, estavam precisando de dinheiro para enterrar os outros. Então, às vezes, com que cara que a gente quer chegar cobrando de algumas pessoas, atenção, sabe? Para estar se posicionando também, se a gente também não dá uma ajuda primária. E é isso, mano. Na favela, às vezes, o pessoal tá precisando de dinheiro, de recurso mesmo, que vai resolver o problema daquela mãe no momento, é o dinheiro para enterrar o filho. Então, como que a gente fala sobre essas pautas e tenta incluir essas pessoas também em espaços que seriam importantes? A favela tá de fato ocupando movimentos sociais, mesas canábicas, enfim. Se, tipo, não tem um panfleto sobre, sei lá, alguma manifestação rodando dentro da favela, se as associações, depois do que aconteceu, não fizeram um plantão lá, garantindo pelo menos 6 meses de apoio psicológico, óleo, facilitando de verdade o acesso para a favela estar no meio da maconha, seja consumindo, seja se beneficiando, porque o que não faltou foi gente traumatizada depois do que aconteceu. Então, eu acredito no poder da favela para trazer qualquer transformação social, mas eu acho que às vezes a gente, como movimento social, como, né, ativistas, melhor falando, a gente falha em, de fato, incluir essas pessoas e trazer a maconha para a realidade dela. Acredito que na favela tem gente que é a favor da operação, sim, porque eu não falo por todos os favelados, ninguém fala, então na favela tem bolsonarista, tem gente de direita, e todo mundo tem esse direito de pensar que a favela não é diferente de nenhuma outra cidade, no sentido de ter pessoas e suas particularidades. Isso muitas das vezes é negado com vários estereótipos, mas eu acredito também que a gente tem que trazer essa realidade da maconha em outros aspectos, porque tem senhora de idade, enfim, que a única coisa que ela conhece relacionada à maconha é boca de fumo, enfim, violência, e como que eu vou apresentar o outro lado para ela se na prática, no dia a dia dela, a gente está falhando nesses espaços, sabe? Então, eu acredito que essas pesquisas são falsas, né? Mas eu também acho que tem outras maneiras da gente levar esse debate e trazer a favela, o povo, para o centro, porque, assim, às vezes eu não tenho coragem de chamar certas pessoas para uma manifestação 4 horas da tarde no Largo do Machado, por exemplo. Entendeu?
eu não consigo, não tenho cara às vezes para chamar uma pessoa para um evento canábico que acontece durante o dia num horário comercial. A Dani acabou indo para a questão do trabalho, né, também, e é isso, não tem como falar disso sem falar de dinheiro, que é o que, né, as pessoas dependem, enfim, atravessam as pessoas, e duas falas bem diferentes, mas achei legal que é isso, trouxe o ponto principal, né, a gente precisa incluir a favela, incluir de diversas formas que dá, e não está sendo incluída hoje, entendeu? Sobre essa questão da pesquisa, eu acredito que tem um problema em todas essas pesquisas que são feitas de favela, que é um problema metodológico sobre como que é visto o favelado e como que é entendido o favelado. Primeiro, me chama muita atenção o fato dessa pesquisa ter sido feita tão rápido, né? Eu estou fazendo parte agora de um grupo de pesquisa também, que a gente vai fazer uma contranarrativa, a gente vai fazer a nossa pesquisa. E aí tem diversas instituições ali trabalhando. E em todo o nosso planejamento, a gente quer a pesquisa mais bem feita, mais bem detalhada, mais bem estruturada, para não ter, sabe, mas foi feito... E o mínimo que a gente vai fazer é em 3 meses, sabe? Porque a gente tem grupo focal em diversas favelas, a gente vai ter pesquisadores com prancheta em várias favelas também, rodando as favelas, para pegar uma amostra diversificada. A gente está treinando pessoas também para fazer esse tipo de coisa, a gente está trocando ideia. Logo mais, hoje mesmo, vamos ter uma reunião sobre essa pesquisa também. Não que uma pesquisa ela não possa ser feita de uma maneira mais rápida do que essa, né? Existem grandes institutos aí que têm uma capacidade muito maior de fazer pesquisa. Mas quando você vai esmiuçar aquela metodologia dessa pesquisa, você percebe que tem coisa esquisita. Você percebe que não tem tanto favelado assim ali feito naquela pesquisa. Até porque você entrar numa favela e fazer uma pesquisa com favelado é necessário um know-how que não é todo pesquisador que tem, não é todo grande instituto que tem. A gente vai conseguir porque nós somos instituições de favela, nós conhecemos os nossos territórios e a gente conhece como lidar com o favelado. Há pouco tempo atrás, o Raízes em Movimento, que é uma ONG que eu admiro muito, que trabalha no Complexo Alemão, ela fez uma pesquisa e começou a trabalhar numa metodologia para entender também quais eram as demandas do favelado do Complexo Alemão, isso muito antes de acontecer essa chacina, né, esse genocídio. E para isso, o Raízes em Movimento ele pegou jovens, ele trabalhou com jovens, ele ouviu esses jovens também para entender quais eram as demandas ali e fez um trabalho muito grande de entender quais eram as perguntas a serem feitas ali para as pessoas que iam ser entrevistadas. Porque, por exemplo, uma coisa que o IBGE ele diz que o Complexo Alemão tem 70 mil pessoas, sabe? Como assim o Complexo Alemão tem 70 mil pessoas, gente? Sabe, 70 mil pessoas no Adeus deve ter mais do que isso, sabe? Só no Morro da Baiana deve ter mais do que isso. Sabe? Como assim o Complexo Alemão inteiro tem 70 mil pessoas? Não tem. Cada casa ali no Complexo Alemão tem mais de uma família. E cada família tem no mínimo 4 pessoas. Sabe? Então, assim, se você for pegar só por casa, você vai perceber que isso é uma amostra muito esquisita. Mas acontece que o IBGE ele usa no Complexo Alemão e nas favelas, ele usa a mesma metodologia que ele usa na pista. Então ele faz uma pesquisa, ele pega uma amostra ali, ele entende como é que são divididos aqueles quarteirões e quando mais ou menos tem cada família ali daquelas casas e dentro daquilo ali ele faz uns cálculos ali para ter uma estimativa. Só que a construção da favela não tem quarteirões ali dentro da favela, né? Elas são becos, são vielas, é uma casa construída em cima da outra e cada uma dessas casas tem mais de uma família e cada uma dessas famílias tem pelo menos essa quantidade de pessoas. Então você fazer essa estimativa dessa mesma forma que você usa na pista vai dar errado. Então, 70 mil pessoas no Complexo do Alemão significa, por exemplo, que os recursos que poderia chegar para o Complexo do Alemão, para mais de 200, quase 300 mil famílias no Complexo do Alemão, que é uma estimativa que a gente faz a partir não apenas dessa pesquisa do Raiz em Movimento, mas baseado num censo Maré também, que aí a gente estipula, a Maré tem mais ou menos o mesmo tamanho do Complexo do Alemão, se eles fizerem um censo aqui, tem mais ou menos isso, então a gente tira aí por estimativa. Então, o recurso de dinheiro público que era para vir para quase 300 mil famílias não vem. Vem só para quanto? Para 70 mil. Só que, ao mesmo tempo em que o IBGE diz que tem 70 mil pessoas e os recursos que chegam são para 70 mil pessoas, quando é uma operação militar, a operação militar ela é para invadir um território de quase 300 mil pessoas. Aliás, a Polícia Militar, em podcast muito recente, o secretário mencionou um número de 270 mil moradores no Complexo Alemão. Ele disse, no Roda Viva, se eu não me engano, ele disse que eram 3 Copacabanas que tinham ali, sabe? A polícia militar ela tem um dado mais preciso de quantos moradores tem ali. Por quê? Porque ali eles precisam de uma outra logística.
né? Então você veja só como é que as pesquisas em favelas, elas são estruturadas. Quando é para destinar dinheiro para verba pública para a favela, não, a pesquisa é abaixo do quantitativo. Quando é uma estimativa que envolve uma operação militar, sabe, eles não preparam militarmente, eles não vão invadir ali com um aparato para invadir um território de 70 mil pessoas. Eles vão com um aparato para invadir um território de mais de 300 mil. Né? 250 mil policiais, sabe, para 70 mil pessoas, você percebe que tem coisa discrepante aí. E é claro, quando você vai fazer uma pesquisa de opinião, todos esses preconceitos, eles são refletidos ali também. Eu concordo muito com a Brenda quando ela diz que tem muito favelado, sim, que com certeza vai concordar com esse tipo de pesquisa. A gente não tem a menor dúvida disso. Mas qual é a pergunta que está sendo feita? Né? Tenho muita curiosidade de perguntar ali pro favelado. Ok, você concorda com essa operação, mas você preferiria que entrassem 2.500 policiais ou 2.500 professores? Você preferiria que entrasse 2.500 policiais ou 2.500 médicos? Você preferiria que entrasse o quê aqui? Cara, eu não tenho a menor dúvida de que o favelado ele iria responder de uma forma diferente, porque ele também está cansado de violência. E é como a Brenda disse, a pessoa ela associa a maconha àquele cara que está de fuzil, e aquela pessoa que está de fuzil ao tiroteio. Então, obviamente, ela vê aquilo ali como uma coisa ruim, uma coisa que tem que acabar. E, pô, olha só, deixou 117 pessoas ali, tipo, alguém está fazendo alguma coisa. A sensação de que alguma coisa está sendo feita é maior. Né? Quanto que, na verdade, a segurança pública é um trabalho de longo prazo. Sabe? Quando o governador ele entra e mata, ele está dando uma solução de curto prazo. E assim, parafraseando o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Quem tem medo tem pressa. Quem quer segurança tem pressa, sabe? Pensar a longo prazo, e é muitas vezes esse o erro que a esquerda cai, né? E no seu discurso, esse pensamento a longo prazo, muitas vezes ele aparece, a gente não consegue comunicar isso muito bem. E uma coisa de curto prazo é muito mais fácil de ser comunicada, assim como uma mentira. Mentira é muito mais fácil de comunicar. E tem muitas mentiras sendo feitas aí. E muitas pesquisas tendenciosas são feitas para alicerçar essas mentiras, como pilares dessas mentiras. Né? E aí a gente fica nessa coisa, mas o favelado ele me apoia. O que eu vou discutir? Né? E aí, só para terminar a minha fala, eu acho não apenas muito estranho essa pesquisa ela ter saído com essa eficiência, como ter toda uma rede de jornalistas ali prontos a entrarem na favela, depois que a própria Rede Globo havia dito que seus jornalistas não entrariam mais em favela, depois do lamentável episódio do Tim Lopes. Sabe, várias e várias vezes a gente já mandou pauta para grandes veículos jornalísticos por causa de coisa maneira que ia acontecer na favela, por causa de um Dia das Crianças, por causa de uma distribuição. Olha só, o Papo Reto, a gente está fazendo agora uma feira de oportunidades. Naquele dia lá, naquela mesma semana, a gente ia fazer uma feira de oportunidades na Pavuna e depois a gente ia fazer outra no Complexo Alemão. A gente vai fazer agora uma feira de oportunidade de novo no Complexo Alemão, uma feira de oportunidade para oferecer emprego para o jovem. A gente vai oferecer emprego para o jovem, sabe? E aí, não tem a menor dúvida, a gente ainda não entrou em contato, mas pouco tempo antes, quando a gente estava entrando em contato com o jornalista para falar sobre essas pautas, o que eles falavam pra gente? A gente não entra em favela. Eles falam que a gente não entrava em favela. Quantos e quantos jornalistas querendo cobrir essa matéria, ele não me ligou e não fez a entrevista por telefone, porque ele não entrava em favela. Mas no dia seguinte a essa operação, os principais jornalistas da Rede Globo estavam lá. Né? Era Caco Parcelo, era Beth Lucchesi. Os dois estavam lá. O Profissão Repórter também estava lá. E por quê? Porque esse tipo de operação em favela, ela dá muito dinheiro, ela dá recurso. Sabe? Os maiores prêmios que a Rede Globo já conquistou foram por causa da cobertura sobre a operação para prender os assassinos de Tim Lopes, foi por causa da cobertura, por causa da operação de 2010. Vai ser. Anota aí o que eu estou falando, eles vão ganhar prêmio por causa da cobertura disso que está acontecendo ali. E não apenas isso, fizeram filme e fizeram novela, sabe? O drama do favelado, ele rende, e rende muito, ele também rende voto. Até aqui a Dani Monteiro não tem a menor dúvida de que a Dani ela deve passar muitas dificuldades, muitas vezes, de entrar em alguns territórios, porque a gente sabe que tem algumas pessoas ali que falam, olha só, aqui não entra. Mas eu sei que o pessoal também é brabo também, assim, tipo, vamos peitar e consegue entrar em alguns territórios, porque é necessário fazer esse debate, mesmo nos territórios que são hostis, mas com o mínimo de segurança a gente precisa ter, né? E a gente sabe que esses domínios territoriais, eles acontecem muitas vezes por causa disso. Né? Então, essa pesquisa, eu não contesto as respostas, eu contesto a pergunta. Acho que as perguntas foram feitas erradas. E eu sinceramente acho que parte da preparação para essa operação, ela passou também por uma preparação narrativa.
Existiam pessoas ali que com certeza estavam ali já com o seu start preparado, sabe? Seu dedo engatilhado para soltar as matérias jornalísticas, com certeza já estavam prontas, sabe? Aquilo ali era toda uma preparação muito bem amarradinha, inclusive essa pesquisa, que pesquisa tem essa coisa de isentona e tal, inclusive de descredibilizar pesquisadores, né? Como, por exemplo, aconteceu com a Jaqueline Muniz. Ela virou um meme, sabe? Até hoje, sabe? Eu participo de grupos, eu entro lá, ela virou figurinha, o pessoal zoando ela e tal. Então, descredibilizar pesquisadores que são contra a narrativa deles também faz parte de todo esse projeto político. Nossa, muito importante ouvir vocês, galera. Tô fritando aqui com tantas informações, assim. E desejo muito sucesso aí, Tainã, para essa empreitada de vocês, essa pesquisa. Acho que vai ser muito importante. E realmente, assim, só reforçar o que vocês estão dizendo, é realmente lamentável e repugnante ver o papel da grande mídia nessas coberturas. É muito perverso. E aí eu me lembro muito daquele filme, eu não sei se todos conhecem, O Abutre, que mostra um pouco de como a mídia, né, ela se alimenta, né, ela lucra muito com essas imagens, né, de brutalidade, de assassinato, o quanto que isso é lucrativo, né, e o quanto que é possível utilizar isso para se promover, né? E muitas pessoas fazem isso. Mas, bom, agora a gente chegou já na última pergunta, pessoal. E aí, passadas algumas semanas após esse lamentável e triste episódio, eu queria saber como que vocês avaliam os impactos da operação na vida das pessoas e como essas investigações estão sendo encaminhadas, assim. E aí, para fechar, a gente sabe que as vagas desses jovens mortos e presos nessa operação serão rapidamente preenchidas por conta da falta de políticas públicas eficazes, né? Que é um pouco disso que o Tainã falou, que o coletivo Papo Reto tenta fazer, de disputar esses jovens com o narcotráfico, né? E disputar nesse sentido de dar outras opções, né? Dar oportunidades. E aí a gente sabe, né, vendo tudo o que aconteceu, que nada mudou, os moradores ainda lidam com esse trauma coletivo. Então, aproveito para, nessa pergunta, também saber um pouco de vocês, como que vocês formulariam, o que vocês formulariam como alternativa para essas operações altamente violentas e letais, que são a escolha do governo para lidar com o tráfico de drogas nas favelas e periferias? Acho que, começando um pouco por esse final, como hoje, né, segundo dados até do nosso Fórum Nacional de Segurança Pública, dados inclusive que constam no próprio anuário, hoje o percentual que as drogas, né, representam da lucratividade do crime organizado é em torno de 1/3, né? Ou seja, né, então quando a gente fala aqui do debate da legalização, do enfrentamento, né, do monopólio por parte das substâncias, por parte do Estado e sua regulamentação, a gente atinge um braço econômico importante, mas hoje ele não é o único braço econômico dessas organizações. Então, o monopólio de diversos serviços e direitos dos territórios, ora concessionado pelo Estado, ou até mesmo novos serviços, é preciso, né, ter uma combate muito mais pautado no campo da inteligência, no campo da auditoria fiscal, da busca, né, na Receita Federal, na captação de aparelhos, né, telefônicos, na quebra de sigilo, muito mais do que nas próprias operações policiais. Então, cada vez mais e mais fica nítido, né, alguns caminhos, inclusive, que a Polícia Federal, apesar de todas as suas contradições, conseguiu tratar aqui no Rio de Janeiro. A polícia chegou até mesmo num desdobramento de operações de combate ao crime, Operação Forbes, se não me engano, foi essa que retirou, né, desmantelou uma fábrica que poderia produzir até 3.500 fuzis por ano. Então, desmantelar o controle do acesso a armamento, asfixiar, né, os campos de lucratividade das quadrilhas é o caminho, de fato, para o combate ao crime organizado. Agora, assim, o que já pode ser feito, o que está sendo feito, o que faremos, né, em alguma medida, eu acho que a gente também precisa pensar fora da caixa. O Tainan estava até falando aqui no final, né, alguns erros da esquerda que eu concordo, porque acho que a gente se vicia numa dialética, ainda mais em tempos de extrema-direita, da combatividade, né? E nunca se duvide que o favelado é combativo. Quantas vezes, né, em protesto, a favela desce e radicaliza nas suas ações e intervenções do Estado, mesmo que sofram ali diretamente muitos atos que
a comunidade faz é reprimido duramente. Mas ainda assim a comunidade faz. Então o favelado, se fosse pela vontade dele, aconteceria na hora. Mas não é verdade que vai acontecer na hora. Então acho que falta um pouco de compromisso com um projeto de longo prazo. Acho que falta um pouco de compromisso em despersonalizar a luta, né? Quem vai ser o grande salvador das favelas? Eu espero que a gente não chegue num patamar da história que a gente tenha tido um salvador para as favelas, porque a tendência disso não promover ruptura com a quadra histórica anterior é muito grande. É só a gente ver aí o que fizeram com a história do Mano JC, né? JC Jesus Cristo, o quanto essa ideia de um líder que vai salvar todo mundo, né, não fez com que as pessoas despertassem em si seu próprio pensamento crítico, que eu acho que é o pilar do exercício da cidadania. Então a gente vem também apoiando, seja por emendas parlamentares, seja articulação do próprio movimento social, tentando apoiar medidas de longo prazo. Por exemplo, tem o Fórum de Educação Popular da Fiocruz, e tem unidade, né, de educação popular no Alemão, que não é do Fórum, é do Mais Nós, mas é uma associação ali, né, que muito dos desafios que tem para o acesso à oportunidade dos jovens passam também pelo acesso à universidade e está ali. A gente acompanha a plataforma de Olho na Água, porque a gente sabe que o problema, como a Brenda falou, é a ausência de serviços, inclusive que as operações precarizam ainda mais, né? Então, quem usa bomba, que já comprou do próprio dinheiro, numa operação fica sem água, mas a verdade é que sem uma engenharia própria, não tem, na verdade, uma política pública que leve água até ali, e a privatização da cidade piorou. Então, às vezes, se o político não puder entrar, e a gente tem, sim, muitos vetos, muitas vezes a gente encontra portas fechadas de político da direita, né, que já está ali no território, a gente tem que ter outros mecanismos, a gente tem que aprender a hackear o sistema de outra forma. Aí eu fecho, Monique, lembrando uma frase uma vez que eu ouvi do Emicida, né, que a música é a primeira rede social dos negros, né? Eu, por exemplo, aposto muito no hip hop nas escolas. A gente não tem nenhum projeto de hip hop que já foi apoiado no Alemão, mas tem inclusive em outras favelas. A galera que está nos ouvindo não vai ver, mas eu tô até aqui com a blusa da Cidade de Deus, da Roda Cultural, que há alguns anos a gente apoia, né, as edições do hip hop nas escolas lá. E eu queria dizer isso, e não apenas defender o hip hop como essa ferramenta, mas defender a filosofia por trás do que o Emicida disse. Porque, afinal, a música nada mais é do que um movimento comunitário ritmado, em batida e em poesia. Mas a música é a própria coletividade da região, né? Afinal, não foi só por Renan da Penha que o Baile da Penha se consagrou. Então eu quero retomar essa ideia de hackearmos as redes desse sistema de secretários faroeste que fazem mega vídeos de pesquisas manipuladas e que a gente possa produzir as nossas redes. E aí o nosso mandato, até mesmo, né, nos limites institucionais, a Comissão de Direitos Humanos está à disposição. A gente vem tentando pensar de outras formas. Para mim não me incomoda chegar na quarta-feira, não assim, numa lógica geral sim, mas não me afeta ouvir das lideranças do Alemão que a gente nunca teve lá e que a gente não vai estar lá no dia seguinte. O que me incomoda é como a gente muda essa realidade, como a gente faz de outras formas. Eu não preciso ser conhecida como Dani Monteiro. Eu preciso que as nossas ideias tomem força coletiva suficiente para, inclusive, se não serem à prova de balas, se perpetuarem após as balas. É isso que a gente tem que fazer. Fazer da favela realmente esse quilombo que a Brenda narrou, que já é na sobrevivência, mas pautando também a vivência. E aí os caminhos não estão prontos, as palavras são mais bonitas do que o caminho à frente. Mas eu acho que a gente não pode ter medo de tentar seguir ele. A gente não pode ter medo, enquanto esquerda, de errar, aprender com o erro, retomar de um outro patamar e fazer melhor da próxima vez. Como eu falei lá no início, as pessoas acham que é isso, o trauma se resume só ao primeiro dia da operação, mas quanto tempo cada pessoa precisa de luto, né? Pouco tempo depois a gente estava expondo, né, num evento gigante sobre maconha, e eu tinha uma expectativa pro evento, tinha um planejamento, e eu sei que eu não consegui executar as coisas que eu estava planejando, né, para estar lá no stand do Salva E junto com a marcha lá das favelas,
porque eu fiquei muito abalada com o que aconteceu. E era meu primeiro evento de maconha também, e pra mim foi um choque de realidade total, assim, o tipo de, assim, o conteúdo, né, da feira e a realidade que a gente tinha acabado de passar. Então, pra mim, eu falei, mano, como que tem gente que chega no nosso stand e fala assim, eu peguei cadeia por fumar maconha, mas eles confundem a gente que é usuário com os meninos do cabelo vermelho. Então a pessoa chegou no stand da Marcha das Favelas e falou isso rindo assim, achando normal, achando que eu ia rir também. Fiquei em choque, assim, não consegui nem responder à altura, mais uma vez, porque é outra realidade, sabe? E é isso, às vezes a gente não consegue fazer as mesmas coisas depois do que a gente passa. E pegando também o gancho do Tainan sobre as pesquisas, né? Eu acredito que essas pesquisas são falhas e, por que não, gerar dentro da favela os próprios pesquisadores com recurso, né, um recurso autossustentável. Assim a gente vai ter certeza que as pessoas foram atingidas, a gente escutou as pessoas e assim tá gerando renda para a própria favela. E por que não, como solução, eu acredito que vai ser quando a favela tiver protagonismo em tudo, não só em debates, não só como número, não só vindo aqui sabendo o que o favelado quer, porque eu acho que essa política do medo que o Estado coloca é proposital para que a gente não se reconheça, para que a gente não reconheça os nossos talentos, o nosso poder para mudar o mundo, e é isso, fique um contra o outro, um favelado apoiando a operação contra também os meninos de cabelo vermelho. Então, assim, eu acredito que não é à toa esse ódio que eles perpetuam entre a gente, entre os nossos, e eu acredito muito no empreendedorismo como forma de transformação social, como um ativismo, né? Eu acredito muito que o Salvaê, sendo um delivery de favela, a gente tem potencial para ser um iFood da vida. E por que isso? Porque quando acontecer um desastre, né, uma operação programada como essa, a gente, como empresa com poder, com recurso, a gente não vai se omitir e falar o que as empresas querem ouvir, ou com medo de falar a realidade, com medo de perder seguidor, sabe? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que gerar nossos próprios recursos, se autossustentar, porque a gente tem esse potencial para isso, e é isso, se politizar para poder estar fazendo mudança também, mas eu sei que é um caminho longo e cabe a isso. Quem tem os espaços que devem, né, tá inserindo a favela desse jeito, tá entrando no morro mesmo para fazer o morro descer. Quem interessa que a gente sempre dependa de iniciativas de fora para se capacitar, para fazer o que quer e não ter nosso próprio recurso para estar fazendo nossas próprias escolhas e nossas próprias políticas. Então, o que a gente, pensando, refletindo aqui sobre o que nós faríamos com relação a essas operações, em primeiro lugar, cessaria a operação, não tem motivo nenhum para ter operação. Não tem, como eu já havia falado aqui, já apareceu diversas vezes aqui na fala das colegas, muito dessas operações também acontecem com apenas uma conivência da polícia, né? Toda a movimentação do crime organizado acontece não apenas como conivência da polícia, mas também como participação, uma coautora de participação nos lucros do crime organizado. O que a gente viu aí eram policiais apreendendo armas, né? Apreendendo e escondendo essas armas, não levando para apreensão. E para onde que ia parar aquelas armas, né? Dessa denúncia que apareceu aí ontem no Fantástico, que eles não roubaram apenas coisas de moradores, né? Ali do carro e tudo mais. Eram armas também que foram pegas. Vale lembrar que essas armas elas custam uma grana, elas custam dinheiro, né? E não apenas as armas custam dinheiro, drogas custam dinheiro. Quando alguém apreende um quilo de cocaína, 1 quilo de maconha, aquilo ali custa uma grana. Para que é que eles pegam aquilo ali? Eles sabem que isso tem um custo e sabem que aquilo ali pode ser revendido. Então, muito dessas operações, elas também alimentam um outro ciclo ali de comércio, de poder também, em que muitos desses policiais eles estão envolvidos. Então, a operação ela não serve para diminuir a criminalidade. O próprio governo, Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele, quando veio ao Rio de Janeiro, ele perguntou para o governador, ele perguntou para o pessoal
se no dia seguinte daquela operação, se ele conseguiria subir o Complexo da Penha. E ele afirmou que não, ele não estaria seguro. Ou seja, para que serviu aquela operação? Todas as vezes que eles são interpelados sobre para que serviu a operação, eles falam: foi um dano simbólico, porque o Comando Vermelho ele perdeu muito dinheiro, ele perdeu muito recurso, que é um recurso que volta, né? A gente o tempo todo, eu acho muito curioso como o tempo todo quando falam dessas operações, porque o Comando Vermelho ele perdeu milhões. Peraí, se o Comando Vermelho ele perde milhões, onde estão os milionários do Comando Vermelho? Onde estão os milionários? O tempo todo falam: porque tal coisa foi um embarque de milhões na milícia. Então cadê os milionários dessa milícia? Sabe? Cadê os milionários envolvidos nessas coisas? Se existem operações que fazem um embarque de milhões, mas a gente só vê perrapado sendo preso, a gente só vê pobre sendo preso, a gente não vê ninguém que receba milhões. No máximo, o cara lá que o mentor das barricadas, o cara tinha uma vida legal, mas não chega nem perto desses milhões que a gente fala que estão circulando aí. Então, são milhões que estão indo pro bolso de alguém, e esse alguém nunca aparece. Quer dizer, aparece de uma maneira muito esquisita, né? É um avião presidencial que tem tantos quilos de cocaína, é um helicóptero de um deputado também que tem não sei quantos outros quilos de cocaína, enfim, são uma série de elementos aí. Então o que eu faria? Eu não faria operação, não faz sentido fazer operação, não faz sentido pensar polícia para quando você pensa em favela. Faz sentido você pensar uma série de outras coisas, né? A favela, ela se ergue, ela se constrói em cima da ausência do Estado. Então na ausência do Estado a gente arruma um jeito de conseguir a nossa água, a gente arruma um jeito de conseguir a nossa luz, arruma um jeito de conseguir a nossa internet, de conseguir a nossa rua, de conseguir os nossos campos de futebol. Olha, pode ter, assim, eu nunca fiz essa pesquisa, eu gostaria muito de fazer essa pesquisa, um dia ainda vou fazer, mas a grande maioria dos campos de futebol em favela não foram feitos pelo Estado, foram feitos por moradores, inclusive o campo do Ordem, né, o campo do Sargento, são campos que eu sei que foram feitos por moradores, não foram feitos pelo Estado, né? Então a gente se vira, inclusive no nosso lazer, a gente dá um jeito de construir o nosso lazer. A Festa da Penha foi a segunda maior festa do Rio de Janeiro e do Brasil durante muito tempo, né? A Festa da Penha. A Penha é um grande peso cultural, quando a Dani Monteiro trouxe aqui, do funk, do samba, da capoeira, de vários outros elementos da cultura negra, passam ali pela Penha. Inclusive Chorinho também tem uma história muito forte ali no Complexo da Penha, com o Chorinho e todas essas identidades aí. Então, assim, o que eu faria diferente seria simplesmente fazer diferente, não entrar com polícia. Se você faz um investimento forte ali com cultura, se você faz um investimento forte ali com ouvindo todos esses jovens, se você coloca escolas, se você coloca uma série de outros elementos ali, você vai ver a Penha florescer como qualquer outro lugar do Rio de Janeiro não floresceria, não apenas a Penha, várias outras favelas, né? Muitas vezes, inclusive, é só necessário, já que o Estado não entra, então não entre, sabe? Muitas vezes, então se não vai entrar, então não entra, nem com polícia. Às vezes é só necessário deixar a gente fazer por nós mesmos, né? Acho muito interessante como surge essa gíria na favela, que é o nós por nós. O que significa nós por nós? Sou eu por você, é você por mim, isso aqui é no nós por nós. E como que isso é semelhante ao Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? E ao mesmo tempo, tem toda. Às vezes eu converso com um amigo meu que é militante da pista, que é anarquista, o pessoal fala: não, é necessário ter mais autogestão nos complexos. Tipo, autogestão, irmão, do que você está falando? Tá trazendo esse termo europeu para cá, nós temos o nosso termo, o nós por nós, é o Ubuntu. Eu faço com você, você faz por mim. A pessoa da favela não consegue, ela não poderia ir trabalhar se não tivesse confiança no vizinho do lado que vai cuidar do seu próprio filho. Outras vezes eu não tinha o que comer e eu comia na casa da minha tia ou na casa de um vizinho que tinha uma coisa ali, pelo menos um arroz com feijão para dar pra gente. Então isso daí é o nós por nós. A criança, ela brinca na rua em segurança porque sabe que tem um vizinho ali olhando, sabe que os vizinhos, eles têm um cuidado coletivo com as suas crianças. Quantas vezes eu já também não fui caguetado por um vizinho que me viu andando por algum lugar, foi lá pra minha mãe e falou: Tainan tá andando em tal lugar lá, sabe? Isso aí é uma forma de cuidar também, de cuidar dessas crianças, de cuidar desse pessoal. Então muitas vezes, assim, se o Estado não vai entrar para oferecer o básico, não entre nem para oprimir, sabe? Não entre para oprimir, como a Monique trouxe aqui. Muitas vezes o Estado, ele é como um pai ausente, ele não aparece para nada, mas ele aparece apenas para reprimir, com a violência. Você não vai entrar para nada, não entra para nada, sabe? Agora, se for entrar, existe uma lista de coisas aqui que a gente gostaria. A gente gostaria de saneamento básico, a gente gostaria de saúde, a gente gostaria de mais estrutura para a educação, de mais estrutura para a cultura, porque cultura nós temos.
Só não temos estrutura para isso. Muitas vezes a gente está concorrendo com uma galera que está do lado de fora, sabe, concorrendo com grandes editais, concorrendo com grandes recursos, fazendo grandes coisas, e a gente está fazendo ali com o nosso se vira, sabe, com uma câmera emprestada de alguém, com um projetor emprestado de não sei mais quem lá, e a gente pega e faz um monte de coisa. Numa dessa, num pega emprestado daqui, pega emprestado dali, a gente construiu as maiores, no Complexo da Penha surgiram as maiores festas do último século, do Rio de Janeiro e do Brasil. Foi a festa da Penha, foi o baile da Gaiola e foi o baile da Chatuba. Tudo surgiu ali na Penha, tudo cresceu ali na Penha. E dá pra gente puxar um pouco mais aí, né? Então, assim, o que eu faria diferente é só fazer diferente, é só não investir tanto em polícia. Se a gente for ver aí o orçamento do Estado para a polícia, ele é o maior orçamento de todas as pautas que nós temos. É maior do que o orçamento da saúde e maior do que da educação também, né? E vai tudo isso indo para compra de fuzil, compra de todo um aparato bélico, que no final das contas, quando chega ali na ponta, ele é usado para quê? Ele não é usado apenas para policiais corruptos, pequenos desvios, pequenas laranjas podres. Não, ele é feito por toda uma estrutura que é feita para aquilo ali continuar. E por que aquilo ali é importante, aquilo ali continuar? Porque tem muito dinheiro envolvido. Tem muito dinheiro envolvido. Novamente, vou deixar aqui essa questão. Se tem tantos milhões, se o Comando Vermelho sofre o tempo todo baques de grandes milhões, onde estão os donos dos grandes milhões? O Fernandinho Beiramar, ele não era um cara que movimentava grandes milhões. O Marcinho VT também não é um cara que tem grandes milhões nas suas contas. Sabe? O Doca não tem grandes milhões nas suas contas. Cadê os milionários? Quero saber onde estão os milionários. Muito bom, pessoal. Queria agradecer a vocês por se disponibilizarem e pedir para darem seus recados finais e se despedirem dos nossos ouvintes. Bom, gente, agradecer o convite, agradecer a participação. Acho que o debate é sempre importante, né, para que a gente consiga articular mais ideias, e eu acho que é isso, né? Reforçar que essas operações policiais não vão resolver a questão da favela, mas que a legalização é parte do que possa resolver, né? E acho que reforçar também o que tanto Tainan quanto Brenda trouxeram do quanto que a comunidade ainda, né, precisa de ajudas, o quanto que os danos da operação não se encerram naquele dia. Então acho que reforçar as ações de solidariedade à frente da Penha e os inúmeros coletivos que atuam ali na região, porque embora o Estado não esteja lá muitas vezes, né, e não está a maioria das vezes, de fato são esses coletivos, seja o Papo Reto, ou os coletivos que hoje compõem, né, a Frente da Penha, o Mais Nós, uma série de ações que acontecem no território. Então acho que reforçar esses coletivos, reforçar o que a favela produz, é também lutar contra, de fato, o combate ao crime organizado, né, fazer isso valer na prática. Então é isso, brigadão, gente. Bom, também queria agradecer pelo convite. Acho muito importante esse lugar estar sendo ocupado por 3 pessoas que é isso, né? Conseguem falar da sua vivência e já que estão inseridas nesse debate de política de drogas, falar da nossa realidade. Eu acredito que é isso, a gente vai resolver quando a favela for protagonista nos processos, na construção de fato, né? E não só coisas para a favela, mas coisas saindo da favela, sabe, para o próprio favelado, porque ninguém mais para pensar política pública do que quem mais sofre com a guerra às drogas, né? Então, é isso. Fica também a reflexão da gente como movimento social, se às vezes a gente não está falando a mesma coisa para nós mesmos, sabe? Se não está uma coisa bem homogênea, assim. Então, é isso. Inserir a favela no debate, nas ações, e é isso, gente. Obrigada. Agradecer aqui por esse debate, agradecer muito aí a Monique por ter feito o convite também, a Dani Monteiro por ter trazido várias questões para a gente debater, várias questões aí interessantes para a gente refletir, a Brenda também aí com uma visão também de moradora e bastante provocativa, né, de seus argumentos. Eu gosto desse tipo de questionamentos que foram levantados aqui, e dizer que a favela, ela também produz seu próprio conhecimento, né? Eu vou sair daqui, eu vou entrar numa reunião para falar sobre uma pesquisa que a gente vai fazer sobre como o favelado ele entende esse tipo de operação que foi feita.
E não apenas isso também, a gente está coordenando aí todo um grupo gigante de pessoas, peritos de diversas áreas, para fazer uma perícia autônoma também, para contrapor também todo esse discurso. A gente também está fazendo uma série de as nossas próprias matérias, as nossas próprias investigações, indo atrás dos nossos próprios das narrativas que a gente viu sendo construídas ali também, né? E no debate da disputa narrativa, fazendo discussões com jornalistas, participando de podcasts, e é por isso que eu acho importante essa participação nesse podcast aqui. Então a favela está construindo muita coisa que acreditam e tentam vender pra gente que a gente não é capaz de fazer. Tentam vender pra gente isso porque para mostrar que a nossa vida não importa, como se nós não fôssemos capazes de produzir nada. Muitos dos memes que se produziram aí foram, olha só, olha o engenheiro, o possível engenheiro como estava morto ali, né? Tentando zombar como se esses corpos negros eles não tivessem a capacidade de ser outra coisa a não ser pessoas do crime organizado, como se eles não tivessem sim a potência de ser engenheiros ou médicos ou talvez um grande mototáxi. Poderia ser também, qual o problema? Um gari, poderiam ser muitas outras coisas. Assim como eu me tornei um museólogo, sabe? Eu nunca imaginaria que eu seria um museólogo na minha vida. Eu nem sabia que essa profissão existia, mas essa oportunidade ela apareceu na minha frente por várias outras questões, vários privilégios que eu tive, mesmo sendo favelado também, de entrar nesse meio. Então, assim, dizer que a favela ela tem muita vontade de existir e muita vontade de vencer. A favela ainda não venceu, mas ela vai vencer. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um Maconhômetro Debate. Desta vez trocando essa ideia difícil, mas muito importante com as queridas Dani Monteiro, Brenda Figueira e com o querido Tainan de Medeiros, sobre o recrudescimento da necropolítica de guerra às drogas que fabrica ano após ano chacinas, uma pior que a outra, no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. E eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.